entendendo e também dando direcionamentos a respeito da produção, a respeito da oferta da commodity. Isso traz, né, grandes expectativas e grandes impactos, como a gente está vendo aqui neste momento. Claro que Vale nesse momento caindo mais de 1%, meio sem alguma referência da China que segue em feriado, a Vale está indo nessa movimentação, né, caindo também. Mas, por outro lado, mesmo com esses pesos, né, os pesos pesados do Ibovespa na direção de baixa, a gente vê ainda o Ibovespa tentando sustentar esse patamar positivo. E aquela velha história, né? O C. Se não fosse a Petrobras, se não fosse a Vale, talvez o nosso Ibovespa pudesse ter dias melhores, mas dias de glória, principalmente hoje. Claro que a gente vê também uma movimentação bastante enfática do setor financeiro, né? Os bancos subindo de uma forma bastante importante, né, ao longo desse pregão de quarta-feira, num movimento também bastante para baixo da curva de juros, que acaba afetando uma ou outra empresa, um ou outro setor do nosso Ibovespa mais sensível. Uma das empresas que mais sobe nesse momento é a Ydux, né? E muita gente se perguntando, né, qual que seria essa sensibilidade, qual seria essa movimentação de Ydux, justamente porque o edital do Mais Médicos liberou mais de 5.700 vagas para a medicina. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde liberaram esse edital e isso, né, fez com que os analistas reprecificassem as ações, principalmente de Ydux, que tem uma exposição bastante importante nesse segmento. Além disso, a gente tem Cogna subindo, a FIA subindo também, lá na Nasdaq e, no entanto, algumas outras empresas do setor educacional não capturaram esse movimento também. A gente fala até da Ânima, que cai mais de 2% neste momento. É a movimentação do Ibovespa. Claro que a gente fala aqui desse cenário mais micro, o cenário do nosso Ibovespa. Está no radar muita coisa que acontece em Brasília, principalmente para tentar tirar um pouco do peso das costas da questão fiscal. Inclusive estava previsto, ou estava na expectativa da votação dos fundos offshore e também dos fundos exclusivos para hoje, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que deve ficar para outro dia, mas que prometeu celeridade nessa tramitação. Esse é o cenário mais Brasil, né? A gente expande um pouco e fala do cenário lá nos Estados Unidos, depois da divulgação dos dados do ADP, né? 89 mil postos de trabalho criados e esperava-se, né, uma robustez muito maior desse número, o que acabou impactando ou mexendo de alguma forma com os números, com as bolsas lá nos Estados Unidos. O cenário meio sem direção ou meio quase no 0 a 0 continua por lá também, né? A gente vê Dow Jones em queda, ligeira queda, enquanto o S&P e a Nasdaq estão no patamar positivo. Essa é a dinâmica, né? Essa é a movimentação que a gente está vendo no cenário internacional, num dia também que teve um arrefecimento das curvas de juros lá nos Estados Unidos depois dessa divulgação dos dados do ADP, mas em algum momento depois da abertura do pregão, a gente já teve novamente uma elevação. Ainda não chegou, ainda está num patamar abaixo do que estava ontem, mas a gente percebe que aquela queda perdeu um pouco do fôlego e já voltou um pouquinho para o lado positivo. Essa é a movimentação, é isso que a gente vai debater, é isso que a gente vai conversar ao longo aqui do nosso BMC Market, que está cheio de novidades. E o Marcos Saravalli já está por aqui, obviamente, todas as tardes, trazendo grandes análises, grandes comentários e percepções que só ele tem aqui no nosso BMC Market. Bem-vindo, Saravalli, muito bom tê-lo novamente aqui na nossa bancada. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Felipe. Muito obrigado pela audiência de sempre, né? E vamos ver se a gente consegue fechar num dia positivo aqui no nosso Ibovespa, que está realmente desastroso esse curto prazo, né? Com só uma sequência de notícias negativas. Mas acho que para quem acompanha o market aqui diariamente, a gente não tem nenhuma surpresa. Embora, lógico, toda a tensão no ar, mas o recado norte-americano continua sendo esse, né? De abertura ou aberturas, né? Movimentos sucessivos de
a abertura da curva de juros continua trazendo pressão para o nosso Ibovespa aqui no curto prazo. Né? O investidor não quer tomar risco, não quer aumentar sua posição em risco, vem cobrando cada vez mais prêmio e é isso que a gente vê no Ibovespa. Né? Hoje, particularmente, como você falou, Petrobras e Vale não ajudam, não colaboram, né, para não ajudar, para não ter um desempenho melhor, mas vamos ver, né, o que vai ser essa decisão da OPEP aí, sinalizando que estimula, né, o processo aí de, entre aspas, uma combinação de oferta menor para resultar em melhores preços. Né? Mas hoje o mercado querendo ler um pouco mais do copo meio vazio no lado da commodity, particularmente. Né? O famoso se, né, Saravai? Se não fosse Vale e Petrobras, Ibovespa estava voando, né? Se as duas estivessem zeradas pelo menos, será que a gente hoje, já né? teria retomado o patamar do início de outubro? Que a gente teve duas quedinhas ali, outubro começando com um pé e dois pés esquerdos, né? Dois pregões de pé esquerdo. Então, se não fosse a Petrobras, se não fosse a Vale, talvez a gente tivesse um diazinho um pouco mais interessante aí. Mas o que a gente sempre fala, né, Saravalho? Uma correção normal também depois de tantos ganhos de Petrobras, né? Não tinha como não sofrer, de repente, uma realização um pouco mais aprofundada, até mesmo diante desse cenário de petróleo. 86 dólares o barril, Saravalho. Quem diria que voltaria para esse patamar? Tinham me falado que era 150, né? Algumas semanas atrás. Mas agora vem agora já vai para 40, só para fazer a onda de pessimismo. Mas acho que o discurso, pelo menos as notícias que a gente tem até esse momento em relação ao PEP, é uma sinalização pelo contrário, né? A gente tira um pouco do lado da demanda, mas do lado da oferta, eles vão se esforçar ao máximo para tentar recuperar muito. Eu acredito muito o fechamento no ano, algo mais próximo de 90 dólares ou acima do petróleo. Então, olhando para petróleo particularmente, eu acho que é a oportunidade, olhando para essa realização de lucros aqui na Petrobras. Tá? E tenho reforçado muito isso. O resultado da Petrobras nesse terceiro trimestre vai ser muito bom, muito forte. Lembrando que em outubro a gente já tinha fechado o terceiro trimestre. Né? Em outubro já começa o quarto trimestre do ano. Então, preço de petróleo, principalmente nos últimos dias, né, do terceiro trimestre, foram muito bons para a Petrobras. É lógico que a gente tem dúvidas em relação à margem, enfim, todos os outros indicadores, mas deve ser um resultado espetacular da Petrobras. E também lembrando que a gente teve duas boas notícias das Junior Oils recentemente. Né? A gente teve a PetroRio engatando aí um patamar acima de 102, acima de 100 mil barris. E também ontem a gente teve a 3R, o anúncio da 3R. Como eu falei, deveriam essas ações estarem subindo muito forte, mas o petróleo não ajuda, mas a 3R também mostrou mais um dado forte, né, e alguns dos seus campos aí também mostrando uma expansão mensal da ordem ali de 16%. Né? Então, as duas companhias, né, as Juniors, PRIO e 3R, entregando bons indicadores operacionais, né, na sua produção agora nesse último mês, também deveria estar sendo melhor precificada nesse pregão de hoje, se, como você bem disse, não fosse o petróleo na contramão, hoje particularmente. Esse petróleo. Ô, Saravalho, tem uma notícia até importante, né? O próprio presidente da Petrobras, ele negou, né, numa reportagem aqui, acordo com o fisco. Né? Tem toda essa discussão, né, sobre valores que a Petrobras estaria ali em litígio com o fisco, inclusive uma das maiores empresas que tem valores em litígio com o CARF, justamente por isso também toda essa discussão a respeito do voto de qualidade, para tentar, né, equacionar essa situação. E o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, disse que não tem nenhum acordo com o fisco, mas ele admitiu o saneamento de todos os passivos da Petrobras, todo o saneamento das pendências com o fisco por parte da Petrobras. Duas perguntas aqui para você, Saravalho. A primeira delas, né, essa movimentação e essa sinalização do presidente da Petrobras pode ser um sinal de alerta para os investidores, né, em relação a tirar ou direcionar o valor do caixa, do dividendo, para esse pagamento, esse saneamento das contas? E a segunda parte, né, tentar, caso sim, se essa movimentação pode estar ajudando
no aprofundamento da Petrobras hoje, ou é só relação com o preço do petróleo, que a gente vê que está bastante forte a queda? Bom, duas perguntas bastante complexas, né? 15 minutos para responder. Difíceis de intensificar, sim, né? sim. De medir o tamanho do impacto, né? Mas é bom o seu questionamento, porque a gente falou muito durante essas últimas 3, 4 semanas sobre resultado fiscal de 2024, né? Aqui no Brasil, continua toda essa dúvida, mas eu creio que sim, o lado negativo para você que é acionista da Petrobras, lembra que tem toda a questão em relação à CARF, né? E uma parte dessa composição dessa receita, talvez sanar, resolver uma parte importante das receitas, né, do delta, né, do que está faltando para fechar a conta no 0 a 0 ano que vem, pode ser garantida, né, equacionada pela própria Petrobras. Lógico que tem um lado bom para a Petrobras, tem, mas tem um lado ruim, né, no lado pode ter algum impacto, como o Felipe falou, em distribuição de dividendos, geração de caixa, mas também você tem uma questão fiscal sendo resolvida aí para os dois lados, né? Então, vamos acompanhar esse tema, mas acho que a gente tem que fazer essa provocação, porque tem uma grande empresa que pode, entre aspas, vamos dizer assim, né? Não é a palavra certa, mas financiar parte da solução fiscal para o ano que vem de 2024, que chama-se Petrobras. Então, é um risco do acionista como um todo. Não acho que esteja fazendo preço hoje particularmente, mas tem toda essa preocupação. Com certeza, acho que o preço do petróleo tem sido determinante hoje, né, nessa quarta-feira, mas todas essas questões adicionais podem estar trazendo uma precificação, um risco, né, uma percepção de risco adicional. Lembrando que o grande catalisador que tem feito muitas ações subirem da Petrobras, é lógico que todo mundo aqui que está me assistindo vai me criticar nesse momento, mas se eu for pegar um indicador, o indicador é a distribuição de dividendos, né? Qual é a expectativa de lucro, qual é a expectativa de dividendos? Né? A gente olha para trás, a gente vê ali pessoas ganhando 40%, 50%, 60% de dividend yield. Então, isso tem muito impulsionado. Se a gente começar a colocar incerteza ou um ritmo menor de distribuição de dividendo, aí talvez as ações possam sofrer. Acho que vai acontecer agora no curto prazo, terceiro trimestre, não. Acho que não é assunto para agora e talvez nem para 2023. Mas com certeza vai ser um assunto para 2024. Ô Saravalli, você tem falado, né, inclusive ao longo das últimas semanas, sobre essa forte geração de caixa, essa questão que talvez não afete a Petrobras e que pode afetar várias outras empresas, o cenário desafiador, mas Petrobras vai seguir firme e forte. E a gente tem falado também a respeito de umas possibilidades de reajuste de preço de combustível. Olhando para o petróleo, né, nessa tendência, até mesmo nesse patamar, isso acaba tirando um pouco do peso das costas do Conselho de Administração da companhia de fazer qualquer tipo de repasse, porque ao reduzir o preço do petróleo, tende-se também a reduzir toda essa defasagem do cenário internacional que a gente está vendo. Então, consequentemente, tira-se também um peso das costas do cenário inflacionário aqui no Brasil. Talvez esse cenário possa salvar a lavoura no fim das contas. Salvar todo mundo, né? Salvar o Roberto Campos, salvar o Prates, salvar governo, né? Enfim, todo mundo, né? Porque até já pedi ajuda para você também, enquanto isso, se puder nos ajudar aqui, já olhar o Abicom, porque a princípio está fechando, né? Esse gap provavelmente foi zerado ou algo muito menor do que a gente tinha 2, 3 semanas atrás. Então a gente tem hoje uma defasagem, que já está na tela? Tá, é que a Bicom ela divulga o relatório no comecinho do dia, né? Então é referente a ontem. Não pegou ainda. Toda essa... Ontem ainda estava na casa dos 90, 89 dólares. Mas mesmo assim, 2% apenas a defasagem na gasolina, mas são 17% no diesel. Só lembrando que o diesel tem uma defasagem maior por causa que era importado da Rússia e aí a Rússia decidiu barrar as exportações. E aí agora, tendo que buscar no cenário internacional, vai pagar mais caro mesmo. Mas siga com La Pelota. Não, e provavelmente se a gente for atualizar, então, que amanhã no marketing, amanhã a gente atualiza, a gente tem a possibilidade da defasagem estar negativa, né? Ou seja, a gente está com um preço que poderia solucionar ou levar a uma possível, imagina esse cenário, né? Uma possível redução do preço da gasolina. Imagina esse cenário. Aí tem que fazer a pergunta, Saravalli. Aí você levantou, eu vou ter que cortar e te perguntar.
Se a defasagem virar, né, se a gasolina ficar mais cara no cenário internacional, mais barata no cenário internacional, o repasse vai ser imediato também ou não? Essa aí deixou quicando, né, Saravá? Essa que é a pergunta, mas provavelmente não. Né? Mas eu ouso a dizer que sim, não que seja imediato, mas mais rápido do que foi o repasse do aumento. Então, acho que essa é a provocação. Lembra que o repasse do aumento, teoricamente, foi ali quase 3 meses até acontecer o aumento de fato. Né? Então, se a gente passar 2, 3, talvez uma semana, acho que a gente já vai começar a sair na capa do jornal. Então, ficando o petróleo nesses 85 baixo, né? Você falou que ontem estava 89, já com esse prêmio aí, defasagem de 2% baixo. Então, ficando esse petróleo 85, com certeza a Petrobras vai chamar. Aí ajuda todo mundo, né? Ajuda o discurso. Porque essa foi... Depois, daqui a pouco, a gente está com os nossos convidados, mas esse foi um dos temas recentes, né? O Banco Central brasileiro subindo muito a régua da possibilidade de reduzir os juros, a curva empinou completamente, né? Ou seja, não a Selic de amanhã, né? de novembro e dezembro. Isso acho que está todo mundo... Eu vou ficar assim, bem radical aqui, porque sempre tem alguém que pode me contradizer, mas tem 100% de consenso, né? Vai ser 11,75, né? São poucos malucos aí, loucos, que vão sinalizar algo fora disso, tá? Eu digo, porque está bem precificado, né? O Banco Central falou, escreveu, é o que vai acontecer. O questionamento é o terminal de 2024. E o SN vem falando sobre essa régua que está subindo. Né? A curva já precificou, né? Menos. Como você falou. 10,5. Não tem um dígito em 2020. Só se for um dígito depois da vírgula. Antes da vírgula são dois. Não tem um dígito em 2024. Né? Não tem. Essa não que é a leitura. Agora imagine um cenário que a gente venha, né, com uma redução, mesmo que seja no curto prazo, uma redução, carregando para esse ano, né, da gasolina no curto prazo. A gente vai ter revisão consequentemente automática das revisões das projeções de inflação. Lembrando que a gasolina, sim, é muito sensível para a nossa projeção de IPCA. Tem a redução, né, já falando aqui um cenário do quanto que isso pode também, essa redução das pressões de risco do petróleo, eles podem mudar drasticamente essa versão a risco no curto prazo. Então, seria uma má notícia para a OPEP, para alguns acionistas, particularmente, de novo, eu não acho que é um preço ruim para a Petrobras, continua gerando muito caixa, lógico que quanto maior, melhor. Mas pode trazer uma pressão muito menor para a inflação americana, para a inflação europeia, para a inflação brasileira. Né? Imagina a gente revisando essa inflação para baixo, né? E voltando realmente essa Selic, como você está falando, o CDI voltando a projetar a possibilidade de um dígito. Né? Aí é tudo para cima. Então, já estou tentando aqui desenhar cenários possíveis para os próximos 15 dias, vamos dizer assim, 20 dias do mês, novembro e dezembro. Tá? Então, todo esse cenário sendo concretizado, é curva fechando, voltando a precificar talvez 9%, 9,5% que seja, inflação sendo revista marginalmente para baixo. Aí o Prats agradece, o Conselho de Administração da Petrobras agradece. O acionista da Petrobras acho que não ficaria tão impactado assim, né? Porque também, de certa forma, ele está subsidiando ali na conta um pedaço. Né? E o governo, lógico, estaria muito satisfeito, que é um pouco também do que a gente está vendo, né? A questão de credibilidade, enfim, do governo atual, está tendo essa percepção também, que o brasileiro precisa sentir no bolso. Né? A gente vê um trabalho muito bom de contenção da inflação e agora essa preocupação, vamos dizer assim, pontual, né? Esperamos que seja pontual, mas resolveria muito diminuir a percepção de risco. Né? Então é importante. Então vamos anotar aqui hoje, né? Colocar um lembrete aqui na tela, né? De que se virou essa defasagem para o lado positivo, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de reduzir a gasolina. Então, primeiro, se, são vários se's, né? Para quem gosta de Excel. Então, primeiro, se, né? O se reduzir para baixo, né? Essa defasagem. Então, se, quanto tempo a gente vai ter essa possível revisão de preços, né? Mas, com certeza, esse assunto hoje está acontecendo no Conselho da Petrobras. Está na mesa. No Ministério da Fazenda, com certeza, né? Olhando para esse petróleo, e aí, como é que virou? Agora a defasagem agora negativa? Podemos já reduzir o preço. Já repassa. Já vamos dar notícia boa para o povo.
E claro, né, Saravari, você citou muito bem, e é só para a gente concluir também, porque acaba tirando um pouco do peso de vários países que estão sofrendo com o preço de energia ainda pressionando a inflação. Hoje cedo mesmo, a própria Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falou que enquanto a inflação não voltar, o juro vai ficar restritivo. O choque de energia segue bastante forte por lá. É energia e alimentos, mas a energia tem um peso bastante forte. No cenário americano, por mais que tenha sido excluído ali do núcleo, né, e vários bancos centrais dizem isso, né, do núcleo da inflação, a energia, por conta de ser um item volátil, não entra no núcleo que observa, né, que é levado em consideração, isso acaba afetando a cadeia como um todo, não necessariamente a inflação, mas a cadeia que acaba gerando a inflação. Então, ter um petróleo comportado nesses patamares e por um tempo prolongado também, sem ter aqueles picos, aqueles choques, também acaba sendo boa notícia para os bancos centrais não terem que, talvez, manter por tanto tempo assim elevada a taxa de juros ou, quem sabe, fazer os ajustes residuais, né, que isso também acaba pesando no cenário, né? Daqui a pouco a gente vai estar discutindo aí, ligando para o OPEP, para a Arábia Saudita, pô, vamos produzir um pouquinho mais, né? Não faz um corte tão agressivo assim. A gente sabe que é uma decisão praticamente única, né? Isolada da OPEP. Mas é o lado, acho que, bom dessas notícias mais negativas, né? Lembrando, como a gente falou aqui sobre relatórios de emprego, né? Hoje a ADP nos Estados Unidos, tem o lado bom da atividade econômica, né? Que a gente não fala mais sobre recessão, pelo menos no curto prazo, mas tem um lado ruim também em relação à curva de juros. Então, acho que é essa discussão que nós precisamos ter. Mas eu espero sim, acho que é possível termos um cenário como esse. Né? E um último ponto, né, que eu falo aqui, eu ouso dizer, está virando uma frase, um bordão aqui, em relação a essa possível redução da gasolina. Né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para os economistas. Né? Eu acho que eu vou dar uma sugestão aqui. O Boletim Focus deveria colocar nas projeções dos principais economistas ali, qual que é o seu cenário, por exemplo, para a gasolina. Tem novo aumento nessa sua projeção? Não, não tem. Tem possível redução? Não, não tem. Porque eu acho que hoje também, posso estar errado, mas acho que no consenso de todos os economistas não há ninguém que coloca a possibilidade de uma redução do preço da gasolina. Ninguém, né? Ninguém espera. Então seria uma belíssima notícia aí para as expectativas de inflação de curto prazo, né? Para a inflação corrente. Né? Esse é o lado bom, mas o lado ruim que os acionistas de Petrobras aí estão nos ligando e não param, né? Os celulares aqui não descansam. Né? Ô, Saravari, aí a reprecificação ficaria mais ou menos assim, ao invés de distribuir os 10%, 12% de dividendo nesse segundo semestre, cai um pouco nessa proporção por conta do preço do petróleo. E talvez caia um pouco mais diante também de toda essa questão de pagamento, saneamento das contas com o fisco. Se chegar no fim do ano e o acionista de Petrobras olhar na conta lá 5%, 6%, metade dessa projeção, ainda é um bom patamar de dividendo. 5%, 6% num semestre é mais do que muita empresa paga anualmente. Sim. Ainda está no lucro ou fica aquele sentimento de perda, Saravari? Não, pelo contrário, a companhia vai continuar gerando muito caixa, né? Mas concordo, a gente pode ter um cenário, talvez referente ao quarto trimestre desse ano, que a gente vai saber só lá para fevereiro, março de 2024, a possível revisão e distribuição de dividendos referente ao quarto trimestre em relação ao fechamento de 2023, né, particularmente. Mas em relação a esse resultado, o resultado em si vai ser muito bom, vai ser muito forte, muita geração de caixa e muito dividendo. Então, se tivermos algum impacto, né, nesse semestre, talvez seja um impacto muito pequeno nesse terceiro trimestre, mas aí sim no quarto trimestre particularmente. Lembrando que são cenários, né, são possibilidades que pode acontecer. Mas $85 a Petrobras ainda continua muito atrativa, muito barata e gerando muito caixa particularmente. Tá? Então, esse é o recado. Mas como você falou, 5% em um semestre
tem empresa que não paga 5% num ano, né, em termos de dividendo. Então, ainda é um dividendo muito forte. Sendo super pessimista aqui, é justamente esse número, né? A gente já passou aqui no market as projeções. Super conservador ali, daria uns 10% de dividend yield para 2024, sendo mais otimista, 16%, 17%. Mais ou menos nesse range, dentro do preço que está sendo negociado hoje, né? A Petrobras olhando para potencial dividendos para o ano de 2024. E com Petrobras caindo, o dividendo fica maior ainda, né, Saravalli? Sempre tem aquelas frases dos grandes investidores, dizem muito que é a frase do Barsi e outros grandes investidores, né? Essa é melhor que as ações caiam, porque o dividend yield parece que é maior, né? Mas então essa leitura relativa sempre tem que olhar no lado do copo meio cheio, no lado otimista das coisas. Derrete então, que daí o dividendo fica maior ainda. Mas mostra que, pelo contrário, assim, mostra que nesse preço, pessoal, como o Felipe falou, se você tem empresa que paga 5% de dividendo num ano, tem empresa que paga 5% num semestre, como o caso da Petrobras, é que talvez a Petrobras ainda continue muito descontada em bolsa, né? Tudo mais constante, né? Nem o petróleo a 120, nem o petróleo a 70, tudo mais constante, a ação ainda continua muito barata. Se ela está me entregando, mesmo um cenário super conservador, a projeção de 10% de dividend yield, com a Selic, mesmo aqui que o mercado esteja certo, vai nesse momento, que seja 10,25%, 10,5% para o ano que vem. Ou seja, você está tendo 100% do CDI projetado, a sua projeção de dividend yield, é um belo retorno, né? Mostra que a ação ainda está muito descontada em bolsa. Tem um motivo para isso? Tem essa percepção de risco? Tem, mas também para o investidor que sabe correr risco, que tem se posicionado em Petrobras nesse ano, está com um belíssimo retorno. Hoje acho que é o primeiro dia assim, que a gente está falando nesse ano de 2026, sim, Petrobras está caindo, né? Assim, de fato. Tiveram dias de queda? Tivemos, né? Mas acho que hoje é o primeiro dia que fala assim, não, realmente está caindo a ação. Boa, Saravalli. Lembrando aqui, eu até estava de olho na Petrobras, dia 27/7 caiu 5,19 para desespero dos acionistas. Mas vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você continue com a gente, porque o BMC Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. A partir do dia 5 de outubro, nós estaremos aqui na BMC News com o programa Money Report. Um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 2 minutos. E Bovespa segue sustentando o patamar positivo, 113.577 pontos,
a gente vê essa movimentação bastante forte de Petrobras, tentando segurar um pouco esse ímpeto de alta do Ibovespa, caindo praticamente 4%, né? 3,9% Petrobras. Prio vai na mesma direção, 3,12% de queda, 3R Petroleum 3% de queda, PetroRecôncavo 2,4%. É uma queda setorial e generalizada, né, no setor de petróleo, por conta dessa queda bastante aprofundada do petróleo no cenário internacional. São mais de 5% de queda, tentando, inclusive, quase baixar dos $86 o barril. São 86 dólares e 3 centavos nesse momento o barril do petróleo Brent. É uma movimentação bastante importante que a gente está vendo. Tem notícias importantes também que estão saindo agora há pouco. A gente comentava, né, sobre o cenário americano, falava sobre toda a movimentação lá nos Estados Unidos, está pesando também toda essa situação fiscal e, claro, a questão da trajetória da dívida americana, principalmente depois da saída de Kevin McCarthy como lá na presidente da Câmara dos Representantes. Essa destituição de McCarthy, que é republicano, acabou trazendo também essa tensão. Se daqui 45 dias, quando vencer novamente o prazo da dívida americana, isso vai gerar o shutdown, né? Se os Estados Unidos vão conseguir renovar por mais algum tempo nesse paralelo, nesse acordo, né, entre democratas e republicanos ou não. E aí os Estados Unidos entrariam em shutdown. O presidente Joe Biden, ele defende essa cooperação de governo e oposição, né, nesse sentido, além de colocar mais uma vez na pauta a questão da ajuda financeira para a Ucrânia. O presidente Joe Biden disse hoje que é preciso mudar a atmosfera que ele chamou de envenenada lá em Washington, onde rivais políticos se veem como inimigos. Biden falou num breve discurso hoje, onde lembrou que houve esse acordo aí no fim de semana entre as lideranças de republicanos e democratas, que aprovou a legislação para evitar esse shutdown do governo. O presidente Joe Biden disse ainda que há líderes da oposição republicana dispostos a trabalhar numa base bipartidária. Destacou ainda a importância de manter o apoio à Ucrânia, porque a maioria da população americana ainda apoia a Ucrânia e a maioria das lideranças políticas em Washington também tem essa posição. É crucial que mantenhamos o nosso compromisso, disse o presidente americano. Essa foi uma movimentação bastante importante que a gente viu lá nos Estados Unidos, porque o McCarthy chegou, né, nesse acordo para evitar o shutdown lá nos Estados Unidos, aprovou a legislação e aí muitos líderes republicanos ficaram muito revoltados com a postura de McCarthy, principalmente, e aí sempre a gente fala da questão eleitoral, né? Ano que vem é eleição nos Estados Unidos, tem eleição nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden democrata, e com essa legislação que impede o shutdown lá nos Estados Unidos, é um respiro, uma sobrevida aí para o presidente Joe Biden. Então, os republicanos ficaram bastante revoltados e fizeram essa retirada aí, né, do McCarthy lá da Câmara dos Representantes. Bom, são 3h07, a gente já trazendo o nosso convidado para a nossa mesa de discussão, Sérgio Machado, gestor do Fundo Cash, aqui com a gente. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer falar contigo, muito boa tarde. Boa tarde e, como sempre, obrigado pelo convite, prazer de estar com os amigos. Pelo menos um pouco de alegria no meio desse mercado que não dá alegria nenhuma. Pelo amor de Deus, faz uns 5 dias que é um fio desencapado atrás do outro. Então, e justamente, né, do lado de fora, a gente antes tinha um pouco de conforto que vinha de fora, hoje de fora só tem tido problema.
Até esse negócio do McCarthy até pegou menos, eu pensei que fosse pegar mais, né? Porque, no fundo, os republicanos se auto-queimaram e os democratas que ele ajudou ajudaram a botar fogo, né? Então foi aquele bom acordo político, né? Que você não pode confiar em ninguém. Mas é isso, eu acho que... Oi, diga. Não, eu ia até te perguntar, que você falou que achou que até ia pegar mais esse negócio do McCarthy, né? E a gente está falando bastante dessa trajetória da dívida, a questão fiscal lá nos Estados Unidos. Por outro lado, os dados, né? Os dados que têm saído e feito algum efeito ali na curva de juros. Como que está na sua visão esse peso, né? É mais dado, é mais fiscal, é mais China? O que tem estressado tanto a curva de juros lá nos Estados Unidos e trazido tanto barata voa aí para o mercado? Eu acho que aí pesa tudo, né? Mas tem um lado que até você tem que lembrar que às vezes o mercado procura, né, a sua explicação. Você vê que no Brasil tinha todo mundo esquecido do fiscal, estava todo mundo calminho até semana passada. Aquela história, todo mundo é macho até tomar um murro no queixo, né? Foi a mesma coisa. Então aí começa o mercado a estressar aqui, aí começa aquela tentativa de explicar, não, estão olhando o fiscal. Na verdade, o movimento que a gente viu lá fora, ele é impressionante, né? Você viu o 10 anos saiu no começo de setembro de 4%, né? 4,10, bater 4,70. Né? São 50 pontos, ontem bateu 4,80. Né? E isso daí faz um estrago, né, para efeito de emergente. Lá dentro também, você imagina o tamanho das marcações que você tem no mercado americano só por esse ajuste aí. Isso, né, nos 10, nos 30 anos. Né? Então você tem um desgaste, né? Porque é engraçado que o pessoal fala, nossa, olha, os Estados Unidos a 4,80 é um aspirador de pó que vai levar dólar para lá. Antes do aspirador era uma serra elétrica triturando os investidores. Né? Você imagina o tamanho do ajuste que o pessoal tá levando. Então a gente está tendo um ajuste de juros lá parecido com os nossos juros, né? Pelo tamanho de andar 0,5%, sendo que a diferença é 0,5% em cima de uma taxa de 4%. São 20%, um negócio meio pesado. Então eu acho que na verdade é uma somatória de fatores, mas que não são novidade. Tudo que tinha problema continuou, você não teve soluções, é lógico, mas não tem grandes problemas novos. Esse negócio do shutdown é mais uma novela. No final, por mais irresponsáveis que os caras sejam, por mais que tenha aquela história do político não seja o inimigo, os caras, político antes de tudo é um animal extremamente racional, né? Ele não vai jogar o país numa crise, que é uma vantagem que ninguém leva, né? Então, eu acho que muito mais são essa diminuição que você vê das reservas que era alocada em treasuries, e isso é uma coisa que vazou, né, que foi informado, aí você não sabe direito se vazou ou não, porque... E aí você tem um reajuste de toda a parte de preço, né? Eu acredito que seja muito menos que uma mudança racional, porque mudou isso, mudou aquilo, porque na verdade, se a gente analisar, não teve grande mudança nesse período, é muito mais um reajuste de portfólio, né? Só que o reajuste de portfólio né, na matriz, ela é muito mais pesada do que quando são reajustes marginais. Muito bom. Sérgio, muito boa tarde. Até você está falando um pouquinho sobre a parte de financiamento, e ontem eu falei aqui com o Felipe sobre um ponto que talvez esteja dentro de todo esse contexto, mas lendo de um outro ângulo, que é a menor participação da China, né, em todo esse financiamento norte-americano. Como é que você vê isso? Porque até o Felipe está trazendo alguns dados que não só a China não está deixando de financiar, mas ela está retirando, né, a liquidez, ela está reduzindo sua posição em treasuries. Como é que você vê isso, essa dificuldade? Porque não sei se os Estados Unidos têm algum outro um outro financiador que consiga substituir, né, num tamanho, enfim, na escala, enfim. Como é que você vê esse tema, que talvez esteja um pouco à margem, mas também é um resultado de todo
esse contexto que a gente está vivendo. Não, até eu falei, né, dessa redução de financiamento, Exato. Não tinha nominado, mas basicamente é esse que teria uma queda de 20%, né, no estoque. É o maior financiador, sem dúvida, mas eu acredito que eu não vejo um problema assim de você não ter financiamento, né, porque num determinado momento você vai ser substituído por alguém que vai caçando yield, né. Tem essa história, vai saindo um, vai entrando o outro. Eu acho que muito mais o estrago que faz é hoje, né? É hoje quando o mercado já é um mercado que estava, né, claudicante, deteriorado. Quando você tem uma informação desse calibre, fala, ajuda, né? É um movimento que ele é retroalimentado. Como a maioria dos movimentos grandes, né, quer de compra, quer de venda, eles tendem a ir se acelerando ao longo do período, né? Conforme novos vendedores entram, você vai tendo uma coisa que os mercados eles são muito compradores na alta e vendedores na baixa. Eles tendem a acirrar um movimento maior. Então, agora a gente tem que lembrar, se o ano que vem vai ter diminuição de QI, então você não vai ter mais tanta saída, você tem uma recomposição. Eu não gosto muito assim de falar assim, pô, acabou, né? Queira ou não, o dólar continua sendo uma moeda principal e o ativo de risco base continua a ser os treasuries, né? Então você tem um ajuste de taxa, é o que eu falei, você pode ter perdido hoje o investidor, mas amanhã esse investidor pode voltar, porque a taxa realmente está bem interessante, né? Se falar em 10 anos aí chegando a 5%, né? É algo que vamos dizer, pode até nos atrapalhar num segundo momento, né? Quando se nossas taxas chegarem em 9 com lá 5, 6, você não tem nenhum atrativo de ficar aqui. Ô Sérgio, esse é um ponto importante, né? Se as taxas subirem lá, o quanto isso vai impactar na nossa dinâmica por aqui. A gente já tem visto saída de investidor, alguns resgates também de fundos que voltaram bastante forte. A gente vê uma liquidez, uma movimentação financeira muito baixa no Ibovespa e tem acendido alertas aqui nos investidores. Você acredita que, primeiro, o juro lá fora consegue chegar mais alto ainda, de repente 6%, como alguns até falaram, né, 7%, isso seria uma realidade. E aí o impacto disso para cá, né? Como que a gente poderia, né, reagir a essa movimentação tão forte lá fora? Bom, eu acho que tem uns indícios bastante fortes aí de um desinvestimento no Brasil. Hoje saiu de novo o fluxo cambial. A gente está no ano já com 20 bi negativo, sendo que um ano com uma balança desse tamanho grande, teoricamente você tenderia a ter um fluxo financeiro maior. Então é isso, você vê, o dólar voltou para cima dos 5. São esses indicativos, porque realmente se você pegar na curva longa, que já está precificado uma queda estava precificada até uma queda a 9, agora a 10, você começa a chegar, na curva você está falando 10 com 5, daqui a pouco você chegar em 9 com 5, já começa, qual é a taxa de juro real? Né? A gente vai estar ficando aqui, é melhor estar lá, tá certo, tira o juro real lá, tá uma inflação de 2, 3, você teria, no purismo, você realmente continuaria ter um diferencial maior, né? Você estaria aí, então, em 2 contra... Ô Sérgio... Não, estamos aqui. Quando você que deu uma travada aqui na minha... Tá. Quando você falou sobre os nossos juros, se lá ficar 5%, aqui ficar 9%, não tem mais atrativo de aplicar aqui no Brasil. Só para explicar um pouquinho dessa conta... E no sentido, eu ainda sou mais economista nesse momento e menos mercado financeiro, né? Ou seja, eu acho que a gente ainda tem chance de entregar 9 no final do ano, mas o mercado está dizendo que não. Eu posso ter essa leitura que a gente só volta a precificar um 9% se lá pelo menos fechar um pouquinho. Como é que você vê
esse mercado UDI precificando-se 10,25, 10,5 agora, nesse momento, no final do ano que vem? Bom, eu acho que essa história dos juros, né, a gente segue depois de, sei lá, são uns 4 anos aí de uma gestão que foi meio errática, se cortou demais, depois se levantou demais. Eu acho que o mercado também estava nesse peão. Porque você nota que logo depois que saiu a primeira decisão do Copom, o mercado tentou forçar ele cortar mais. Aí liam nas entrelinhas que ali podia ser e tal. Agora, nessa última vez, tentaram de novo, depois do comunicado, aventar uma possibilidade de uma aceleração de quedas. Quando veio a ata foi extremamente pétrea em falar que não, era 0,5 e acabou. Então hoje até, você começa a ter já, hoje não, já a partir de ontem, anteontem à tarde, não, veja bem, ele vai reduzir o corte, em vez, ele pode até reduzir o corte de 0,50 para 0,25, e depois você vê que isso já está mostrando na curva, né? Que a curva antes estava mostrando 4 ou 5 de 50, ela hoje já está com 2 de 50 e 4 de 25. Né? Então, esse pêndulo, né, entre tá fundo e tá raso, isso está fazendo parte do nosso mercado de juros, né? Então, que é um mercado que aí sem contar que agora, a gente, conforme vai chegando mais no fim do ano, né, além das dúvidas lá fora de até quando, se eles vão levantar mesmo para 5,25, 5,5, se isso for feito, eu acho que aí a expectativa de que é corte, ela é reduzida. Porque não tem grandes motivos para você ser tão otimista no médio prazo, 1 ano e pouco, enquanto a gente sabe que tem um fiscal aí muito complexo, né? Tem um arcabouço que está sendo construído aos trancos e barrancos, mas que ainda não dá, sei lá, segurança. Você nota que, inclusive, o número de economistas, né, que uma época estava meio dividido, metade falava, não, vai zerar, tem condição, outra metade fala, não zera de jeito nenhum. Agora, raro o economista que fala que vê com grande possibilidade que se zere o déficit no ano que vem. Ô Sérgio, nesse sentido ainda, né, a gente tem tentado compreender o peso que cada cenário acaba tendo em relação a nós aqui e a trajetória, obviamente, do Banco Central, né? Essa questão fiscal, o déficit, questão arrecadatória do governo, todas essas questões, a gente estava falando bastante, a gente trazia aqui dia após dia o cenário do Congresso, como que ia aumentar a arrecadação, como que ia tentar cortar gastos, e isso depois que a gente vê o cenário americano pesando bastante, né, e as curvas de juros lá abrindo fortemente, isso acabou ficando, não num segundo plano, mas ficou menor, principalmente com os impactos que a gente está vendo. Enquanto não resolver a questão lá nos Estados Unidos, e não sei também se está fácil de resolver, mas enquanto isso ainda estiver no radar, essa questão do fiscal aqui no Brasil, nosso cenário doméstico, ele vai ficar meio marginalizado, vai ficar um pouco de lado assim, sem ter tanto impacto, ou pelo menos sem ter essa percepção de tanto impacto? É o contrário, eu acho que até o mercado estava muito conivente, até a semana passada você tinha menos pressão, parecia que o fiscal estava meio, por mais que ele não tivesse nenhuma melhora, o mercado vinha melhorando o preço. Então eu acho que é uma coisa que o mercado tem mostrado esse ano todo, ele tem sido leniente para burro. Tá, então, por isso que eu até falei, agora que os Estados Unidos começa a dar essa dor de barriga, dá uma dor de barriga aqui, que aí o pessoal tá, não, tem um fiscal, também tem um fiscal, mas eu acho que basicamente a gente viu na quinta-feira, foi um terror lá, né, que teve, aquilo ali foi um dia de stop generalizado, né? Não me vem explicar com
teórica, né, teoria, a parte formal, é isso, coisa nenhuma. Isso a gente viu foi o mercado sendo devidamente estopado. Você teve, inclusive, era engraçado que tinha umas previsões de uns bancos gringos aí que chamaram posição lá embaixo, botando o stop exatamente onde, na hora que bateu, deu um espalha-bomba para todo lado, né? Então, tem esse lado. A gente tem uma parte com esse nível de volatilidade, de nervosismo, de insegurança. Você tentar explicar o mercado com esses movimentos bem fortes, sabe, de uma forma objetiva, é perder tempo, porque não existe. Tá certo? Isso daí é muito. Isso é resultado de uma somatória de coisas. Sabe, não teve nenhum evento específico que tenha criado esses movimentos. É o conjunto da obra. Muito bom. Ô Sérgio, estou tentando ler aqui um pouquinho do copo meio cheio, né? Eu estava falando aqui com o Felipe antes, não sei se você chegou a escutar, mas sobre esse movimento de petróleo, né? O petróleo voltando agora no curto prazo lá no cenário internacional, as ações da loja da Petrobras sofrendo, mas e se a gente tiver um cenário de que, por exemplo, tem uma revisão para baixo do preço de gasolina? Eu estou tentando encontrar aqui um lado de algum copo meio cheio, né? O que poderia trazer algum alívio nessa pressão da curva de juros agora no curto prazo e devolver pelo menos uma parte desse estresse que a gente está vivendo agora nesse curto prazo. Eu acho que a gente precisava ter notícia boa, né? Talvez vir de Brasília, porque eu acho que um impacto de combustível, ele não faz curva longa, né? Inclusive petróleo é um dos únicos mercados que faz os analistas passarem mais vergonha que câmbio, né? Porque, no começo do ano, né, a nova matriz energética, ninguém vai usar petróleo, vai para 40. Aí, 2 semanas atrás, não, agora, pela nova inversão da coisa, vai a 120. E erram, né, redondamente. Você tem um mercado que ele é muito concentrado, tanto os árabes quanto a Rússia estão fazendo o possível para manter o preço pressionado, né? Então, eu acho que nessa parte do preço do óleo, tem que dar tempo ao tempo. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que para a gente ter uma percepção melhor, primeiro, além vamos dizer, de uma baixa eventual, a inflação ela tem se comportado bem, tá? Teríamos que ter uma continuidade para isso, para ter uma expectativa que no futuro, pelo menos do lado de inflação, a gente não teria que manter uma taxa de juros tão forte. E aí depois, se você tem uma regra do fiscal minimamente palatável, né? Porque aquela história, tem uma certa hora que é melhor você ter uma regra ruim do que você não ter regra nenhuma, né? Então, e essa coisa, vai ser assim, vai ser não, vamos aumentar aqui, vamos até falar em voltar a CPMF, né? Então começa a ficar aquela loucura. Então, eu acho que é assim, primeiro um pouco menos de ruído externo e interno, porque se você tiver também melhor aqui, mas de repente essa 10 anos, aí bate 5,5, 6, isso volta na gente, né? Independe, é aquela hora que os justos pagam pelos pecadores, né? E essa trajetória, Sérgio, é bem possível, né? Porque com a curva invertida, o título de 2 anos já passando dos 5, teoricamente o juro mais longo que vai subir, né? Não necessariamente o juro curto vai começar a cair diante de tanta turbulência, tanta incerteza nesse cenário. Tem que ser a sua leitura também? Eu acho que essa coisa de inversão de curva, eu acho que é meio que falta do que fazer, né? Porque toda vez que aconteceu isso, né, desde aquele passado tinha diligência, mudou, né? Então, mas hoje foi interessante que assim, você vê que 5 com 10, que estava invertido, eles hoje estão lutando para voltar a ser o padrão, né? 5 mais baixo que o 10. Mas, eu acho que é o seguinte, na verdade o que a gente continua vendo é que são os dados da economia, do vigor da economia americana, eles se mantêm, né, com presentes.
né, emprego alto. Aí depois hoje você tem um indicativo aí que foi mais baixo, aí tem payroll na sexta, mas se você fizer um somatório, a derivada é que a economia americana segue forte. E a inflação segue também muito difícil de arrefecer. Então, pela lógica e pelos últimos discursos, por mais que o Powell tenha sempre, como sempre, é um passador de pano mor, podia até vir aqui para o Brasil, os outros presidentes, né, dos regionais têm sido bem contundentes, né, em dizer da necessidade de manter o rigor contra a inflação, então que essa taxa pode subir e essa curva pode atrapalhar ainda bastante. Sérgio, já que a gente continua passando vergonha aqui no petróleo, como fica o dólar em todo esse cenário, né? Como acho que você colocou, outros colocaram aí nas redes sociais, que alguns meses atrás a gente estava falando de dólar a 4,50, 4,30, R$4, que sempre os exageros, né? E como é que você vê essa tendência do dólar? O dólar, ele tem esse dom, né? Ele pega primeiro, ele quase que os caras se sentem obrigados a prevê-lo, né? E a previsão, normalmente, o cara olha o movimento de ontem e projeta para frente. Então, é por isso que tem tanto erro. Eu não gosto de projetar número, eu acho que é um tipo de exercício difícil e burro, né? Porque o que me adianta eu acertar o dólar no dia 12, né, 31 de dezembro? Se eu acertar a semana que vem, legal, que eu já posso fazer um hedge, ganhar uma graninha. Mas eu gosto muito de ver muito mais isso, como a moeda está tá inserida no contexto do momento econômico. Então você vê que aquele negócio do ir para 4,5, por quê? O mercado ali ele estava queimando um excesso. Se lembra que a gente teve uma entrada de grana, você teve smart money entrando, depois daquela abertura de prêmio que teve no começo do ano, você teve uma chamada vamos dizer, tinha prêmio para ser coletado aqui. Essa grana veio, essa grana ajudou a impactar para baixo o preço do dólar, mesmo a curva de juros. Então você tem uma percepção melhor. E aquilo veio até que de repente começa também, que a gente teve, né? Esse ano está sendo isso. No começo do ano, um mega mau humor, depois um mega bom humor, agora um humor neutro, e parece que agora querendo ir para o mau humor. Mas é meio que ajustando isso. E você tem que ir acompanhando o fluxo, né? Que o fluxo cambial segue pressionado no lado financeiro. A gente tem um fluxo que está muito positivo no ano, mas todo ele oriundo do comercial. Estou com um dado aqui até, a gente está 20 pau negativo no ano no financeiro. E a gente está com 22 negativo no ano financeiro e 42 o comercial. Então a gente está com um saldo de 20 milhões, que não é um saldo tão grande, visto que a gente vem do ano passado inteiro, exportação foram 34 paus, a gente já está em 42 esse ano. Tá? E o ano passado, nessa época, a gente estava com um saldo positivo menor. Então, eu acho que o problema é esse. Você hoje tem uma mudança, essa mudança de patamar de 4,90 para 5 e pouco, eu acho que ela é muito mais condizente com a nova realidade de juros lá fora e com a nova percepção aqui dentro de como a gente está sendo afetado por isso. E tem aquela história, o diferencial, né, o carry trade, quer dizer, todo mundo adora de acompanhar, ele tá menor, tá? É bem menor. Então, o risco começa a ser maior. E aquela história, é o mercado autoalimentado, né? Você começa a ter mais vol no câmbio, aumenta o risco de qualquer operação que esteja ligada ao dólar. Aumenta o risco, aumenta o custo. O custo do hedge é maior, o diferencial de lucro diminui. Então, com isso, você diminui o fluxo também. Sérgio, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
E rapidinho, um último ponto, sim ou não? Você acha que o cenário vai estar melhor na semana que vem? Você sabe que, teoricamente, eu acho que sim. Porque quando o mercado dá essa estressada muito grande, não é que vai melhorar o mundo, mas é que lucros têm que ser coletados. Então, quando o mercado abre, ele esgarça, tem uma hora que o cara que está na ponta certa, ele ganha muito rápido, muito, então ele vai tomar esse lucro. Por isso que eu acho que é um mercado que respira, o que a gente fala. Ele dá essa movimentação, ele respira e espera, né, os novos inputs para saber para que lado ele vai no segundo momento. Dá um ligeiro reset ali. Valeu, Sérgio. Obrigado pela participação. Sempre muito bom contar contigo, sempre muito elucidativo todo o seu discurso aí pra gente. Um abraço, até uma próxima. Tá, tchau, tchau. Um abração. Valeu, abraço. Valeu, Sérgio Machado, gestor do Fundo Cash aqui com a gente, sempre trazendo visões muito importantes, né? Análises muito bem fundamentadas de tudo que a gente está falando, esse cenário ainda bastante turbulento. É isso, 3 horas e 34 minutos. A BMC Market vai agora para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, também na TV fechada, no Profit da Nelogica e também no nosso portal bmcnews.com.br, você continue com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre os movimentos do mercado e, claro, com análises do Marcos Saravalli. Continue com a gente, BMC Market volta já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A partir do dia 5 de outubro, nós estaremos aqui na BMC News com o programa Money Report. Um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 37 minutos, acompanhando essa movimentação do mercado financeiro. 0,05 de alta nesse momento. É claro que interrompe a sequência de 2 quedas consecutivas do Ibovespa, mas 0,05 também vou te contar. 11 bilhões e meio de volume financeiro do Ibovespa neste exato momento, onde a gente vê
empresas educacionais figurando ali entre as altas do dia, figurando entre as empresas que mais ganham valor. Inclusive, uma delas, especificamente Yduqs, é a empresa que mais sobe no Ibovespa neste exato momento. Tem uma situação importante, né, até trazer aqui para o nosso debate, que o Ministério da Educação e também o Ministério da Saúde lançaram o edital do Mais Médicos para abertura de novos cursos de medicina. Foram 5.700 vagas, mais de 5.700 vagas abertas para o curso de medicina. E aí a gente vê uma movimentação nas empresas. Tinha toda uma discussão, né, a respeito de represamento ou de impossibilidade de abertura de novas vagas de medicina, toda uma discussão, né, acontecendo no Supremo Tribunal Federal, as empresas de educação sofrendo, né, algumas movimentações por conta dessa decisão e dessa discussão, e agora esse edital vindo aí para trazer algum tipo de alento para essas companhias. Marcos Saravalli, queria entender um pouquinho da visão, né? A gente fala bastante a respeito do setor educacional, que vem de alguns momentos ali mais desafiadores, né? Desde todo o período da pandemia, depois uma reorganização do setor, mirando mais nesses cursos de medicina, onde tem uma margem maior, onde tem uma possibilidade maior de lucratividade, e atendendo também um público de maior poder aquisitivo. Quando tem toda essa discussão sobre a possibilidade de abrir ou não mais vagas nos cursos de medicina, tem um choque inicial ali nas empresas, né? E agora parece que com esse edital lançado pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, voltou um certo olhar ou radar para essas companhias. Que análise a gente pode fazer desse setor diante desse contexto, né, de mais 5.700 vagas abertas em cursos de medicina? Bom, acho que primeiro a gente precisa entender o dia, né? O dia hoje, particularmente, que a gente está vendo, lógico, que Yduqs ali se destacando, mas tem várias outras ações muito ligadas a juros, ou que também tem um beta maior, com bom desempenho, um desempenho relativamente alto, até quase da mesma magnitude. Então, acho que tem o fator hoje, particularmente do setor. Lembrando que o setor foi fortemente penalizado por a abertura da curva de juros, por penalizações realmente em expectativa de crescimento. Mas quando a gente fala em relação a crescimento, primeiro, resultados do terceiro trimestre. Resultados do terceiro trimestre, se for um desavisado, né, alguém que está chegando agora no setor, ele vai falar, pô, mas Marcos, não parece muito bom os resultados. Para quem já vem acompanhando a evolução do setor, vai fazer uma comparação com os trimestres anteriores e vai entender uma certa melhora. A gente tem sinalização de uma certa melhora. Então, a gente começa a entender de que o pior realmente já ficou para trás do setor. Tá? E aí, o setor está tentando se posicionar para ser um setor mais rentável. Aí, como entra a questão que o Felipe falou, né? Procurar cursos, né? Principalmente graduação, especialização, em cursos ligados à medicina ou outras especializações que possam ser não só mais caros, né, em termos de receita, mas mais rentáveis para as companhias, isso acaba trazendo um catalisador importante. Então, acho que a gente tem um dia hoje de menor aversão a risco, nada excepcional, tirando as commodities, mas é um dia de menor aversão a risco. Vem desempenhando bem algumas ações, até outras com valorização forte. Estou olhando aqui no Small Caps, por exemplo, C&A, que é uma relação também local web relacionado à menor aversão a risco, mas Yduqs se destacando. Tá? Então, acho que esse ponto que a gente precisa entender. Mas ainda são empresas consideradas mid small caps, né? Tem um peso relativamente pequeno no índice, o setor inteiro, e algumas nem fazem parte do índice. Então, eu acho que é uma soma de fatores hoje, particularmente, mas o mercado volta a olhar com atenção. Caso se concretize, lembra que a gente estava conversando aqui com o Sérgio antes, o mercado vem precificando hoje uma Selic terminal em 24 acima de 10%, né? Acima de 2 dígitos, 10%, 10,25%, entre 10,25% e 10,5%. Né? O que não é o cenário que nós, olhando para os economistas, olhando para o Boletim Focus, nós acreditamos. Existe uma divergência muito grande. Quem vai estar certo no final de 2024? Caso se confirme, comece a se precificar mais a possibilidade de ter uns 9% no final do ano que vem, eu acredito que esse tipo de ação deva
ter uma melhor performance, tá? Talvez não aconteça no curtíssimo prazo, como até o Sérgio falou, mas também difícil termos notícias tão ruins, né? E até porque quem ganhou muito dinheiro muito rápido estava posicionado na posição certa, começa também a diminuir um pouco a sua posição agora no curto prazo. Então, é uma soma de fatores, né? A soma de fatores do curso, né? Da menor aversão a risco, de expectativa de resultados, né? De uma soma de fatores e até mesmo de recuperação. As ações, talvez um repique, né? As ações caíram muito forte, algumas delas caíram muito forte ao longo dessas últimas semanas, né? O setor inteiro. Aí você me derruba, hein, Sarravai? Brincadeira, à parte, né? A gente tenta pegar, né, uma notícia importante para tentar justificar a queda, mas no final é a curva de juros, Sarravai. A curva de juros está fechando e aí as empresas mais sensíveis acabam tendo uma melhor, um melhor dia, né? Exatamente assim. Então, esquece os mais médicos. Não, brincadeira, os mais médicos acabam ajudando de alguma forma. Porque na terceira aqui composição, estou olhando para os small caps, né, para o índice SMLL, vem na sequência CIA, Local Web e CVC. Né? Até me perguntaram hoje de manhã sobre Arezzo. Eu não tenho conforto em relação aos resultados de varejo como um todo, né, nesse terceiro trimestre. Arezzo também é uma delas. Mas hoje praticamente subindo. Pô, Marcos, você acabou de falar que o resultado está preocupado, né? Pode ser um resultado ruim, destruindo caixa, e a ação sobe, né? Mas a ação sobe não é por conta do micro, é por conta de menor aversão ao risco, a curva fechando um pouquinho. Por isso que eu acho que existe essa discrepância muito grande, mostra um risco muito grande, mas também mostra uma oportunidade muito grande, né? Se o mercado estiver certo, né, a curva daí for 10,5, a bolsa não vai subir. Mas se o mercado estiver completamente errado e voltar a precificar 9%, a gente vai ver 6 meses, próximos 6 meses de forte alta da bolsa. Então, como eu sempre digo, escolha um lado, escolha um cenário, você não pode escolher ficar em cima do muro. Não, Marco, eu acho que não temos espaço para cair juros, vai ser 10,5, né? Ok, já está precificado. Mas se fechar como dias como hoje, os próximos 3, 6 meses, voltar para ser precificado 9% no final do ano que vem, a gente vai ver várias ações subindo e essas ações aqui, ligadas à economia local, ligadas ao Brasil, né? Para curto prazo, é o setor que eu fico mais confortável? Não. Né? Para curto prazo, eu acho que a gente ainda tem que ter posições mais previsíveis, né? Que tragam bons dividendos, tragam maior previsibilidade. Né? Não é o caso de hoje. Né? Então, inclusive, não sei no Ibovespa, mas a CIA acabou de virar, sendo a maior alta do índice Small Caps. E Dux ainda no Ibovespa ainda continua sendo a maior alta. Ô Sarravai, fiquei numa dúvida aqui, porque a gente falou sobre essa sensibilidade dos juros e também a questão mais de notícia, né? Mais de algum tipo de movimentação por parte das vagas de medicina. E Ânima é a única educacional que não está subindo nesse momento, né? Interessante essa movimentação também. Edux, Cruzeiro do Sul, Cogna, Ser Educacional sobem e sobem bem, enquanto a Ânima está, não vou fazer trocadilho, mas não está entre as mais altas do famoso do já pensou, né? E acabou se pensou é porque já fez. Se pensou, já fez. Mas é isso, o Ânima não está entre esse rol aí das altas também por conta, mesmo assim a gente falando dessa sensibilidade. Tem alguma característica diferente que possa a gente ficar procurando, né? Justificar alguma dessas movimentações? Não, então, eu precisaria verificar, porque eu acredito que sim, pelo contrário, a Ânima deveria também ser uma das beneficiadas, né? Por conta, né, dessa exposição também. A gente sabe que a Ânima, pelo menos dentro das empresas listadas, ela tem se diferenciado também pela qualidade do ensino, pela entrega, enfim, pelas suas marcas, enfim, pelos seus cursos, pela sua avaliação. Agora, eu precisaria verificar realmente se está ocorrendo alguma coisa específica, algum evento específico, no sentido que a gente viu isso em alguns papéis particularmente, né? Alguns acionistas vendendo suas posições acaba trazendo uma pressão extra, mas precisaria entender um pouco do porquê que a Ânima não seria ou não seria tão beneficiada como as demais, porque as demais não seriam, estão sendo mais beneficiadas nesse curto prazo que a Ânima não está sendo. Né? Fica curioso, um movimento curioso. De novo, às vezes a gente não consegue justificar no dia, mas passa um dia depois ou uma semana depois e fala, caramba, a Ânima realmente estava atrasada, né? Se recuperando, como a gente já discutiu aqui algumas vezes aqui no marketing. Fala, pô, por que essa ação está atrasada? Por que ela não está acompanhando? Né? Às vezes
pode ser que um investidor está reduzindo sua posição e está trazendo pressão para aquele dia, particularmente. Mas isso pode ser, se for um benefício para o setor, né, deveria o setor inteiro sendo beneficiado em bolsa. Né? Mas vou deixar essa lição de casa aqui para amanhã para trazer aqui para vocês se há algo específico que a Ânima não está sendo beneficiada como as demais estão. E até interessante na movimentação por volume, né, das empresas educacionais, a gente vê Edux movimentando mais de 130 milhões de reais, a Ânima 27 milhões e a Cruzeiro do Sul é a menor, a mais fraquinha ali de volume, são 330 mil reais. É pouquinha coisa de movimentações. Algumas poucas mensalidades, né? 330, é verdade. Traduzindo, né? Ô Saravalli, você comentou de Arezzo, né? E aí eu gostaria de trazer uma notícia importante aqui, até para a gente trazer, né? E buscar o debate, porque eu vi mais cedo uma justificativa, ou pelo menos uma percepção sobre essa alta de Arezzo. Arezzo, você falou, não se sente muito bem confortável com os resultados que vão vir, né? Muito desafio ainda pela frente das empresas varejistas, mas a Arezzo sempre tinha aquela questão, né? Tem uma percepção de ser uma marca, né? Um pouco mais voltada para uma renda um pouco mais elevada, que acaba conseguindo repassar algumas questões inflacionárias, que tem, né? Uma diversificação, enfim. Mas hoje a gente vê essa movimentação de Arezzo e depois que o JP Morgan elevou recomendação de neutro para compra. Só que, olha só que interessante, passando o preço-alvo, né, de R$ 93,00 para R$ 74,00. É compra, mas um preço-alvo bem abaixo do que o que estava projetado anteriormente. A gente já comentou algumas vezes sobre isso, né? Mas mesmo assim ainda está cerca de 20% acima do que está sendo negociado hoje, cerca dos R$ 65, R$ 66 reais as ações da Arezzo. Interessante essa movimentação, né? Interessante, dou call de compra, mas o preço-alvo não é mais o que a gente imaginava. Talvez pelo cenário desafiador eles falam, olha, mudou curva de juros, mudou valuation, mudou tudo na empresa. Eu fazendo um disclaimer aqui, né? Não tive acesso ao relatório em si, então não consigo ter algumas informações. Mas já fazendo uma crítica ao analista, ao relatório, imagina assim, Felipe, você recebeu uma recomendação, você está falando da Selic hoje, né? A Selic hoje está 13%, né? Vamos arredondar, 13%. Você recebe uma recomendação passando de neutro para compra, numa ação que está tendo potencial de valorização de 20%. Você fica na dúvida, será que realmente é uma compra? Né? Você está confortável com essa compra? Porque se tivesse um upside de 50%, 60%, ou seja, 2, 3, 4 vezes a Selic, né, o CDI no período, ok, justifica uma compra. Então já começa, acho que a primeira minha crítica é essa, né? Será que realmente é uma compra? Está confortável com essa compra? Ou o inverso, né? Porque sempre quando a gente fala de valuation, a taxa de desconto ela pode ser muito determinante. Se a gente fechar um pouquinho essa curva, você colocar um outro prêmio de risco no seu valuation, você pode chegar de novo àqueles 90, 95, 100 reais, enfim. Tá? Então essa seria a minha crítica. Mas talvez um relatório de um banco estrangeiro também esteja pesando, né, hoje nos movimentos da Arezzo. Então é uma soma de fatores também, mas eu acho que a publicação, esse analista teve a feliz coincidência de publicar num dia também de fechamento de curva. Né? Já pegou, né, sem fazer conta aqui, se ele tinha 20% de upside, ele já está comendo 5%, 6% de upside num dia. Né? Então acertou um time no primeiro dia, já está sendo bem precificado grande parte do upside dele. Mas você entendeu um pouco da minha crítica aqui? Né? E de novo, é uma crítica, vamos dizer assim, entre nós da mesma classe, né? Então a gente que se entenda, né? Sim. Mas se você colocar mudar a recomendação de neutro para compra com 20% de upside, com uma Selic ainda de 12, 13, me parece ainda muito pouco para sustentar uma compra. Então, ou eu deveria ter um preço maior, ou não necessariamente é uma compra. Seria mais, talvez, alguma recomendação de uma manutenção. 20% me parece relativamente pouco para você ter um prêmio de risco para se posicionar numa ação. Você entendeu um pouco do que o trabalho que a gente faz? A gente pega cenários, esse cenário base,
Mas mesmo no cenário base aqui, super conservador, estou chegando a 50% de upside. E a Selic está em 12%. Ok, 50% de upside, eu tenho um nível de conforto muito grande. Se eu estressar aqui, ainda consigo encontrar upside. Mas me parece um tanto quanto conservador esse upside ou a recomendação, né, de duas uma. Me parece muito pouco para sustentar uma recomendação de compra 20% de upside. Fechou, Marco Saravalli. Saindo então agora, para a gente encerrar o nosso BMC Market dessa quarta-feira, queria falar um pouquinho a respeito de algumas movimentações que a gente está vendo nas carteiras recomendadas do mês de outubro. Né? Como você muito bem tem trazido, não é de hoje e nem de ontem, mas o mês de outubro acaba sendo um mês um pouco mais complicado, um pouco mais pesado, que tende a ter algumas perdas um pouco mais relevantes do que os demais meses, né? Um mês já historicamente um pouco mais complicado. E a gente está vendo uma movimentação mais defensiva nas carteiras de outubro, Saravalli, principalmente com empresas mais ligadas a commodities, né? E aí, interessante notar que a Vale está na maioria das carteiras, praticamente 80% das carteiras recomendadas tem a Vale ali na sua composição. Talvez por ser um maior peso no Ibovespa, talvez por acreditar que a Vale esteja mesmo passando por um momento um tanto quanto delicado por conta da China, que talvez possa haver uma mudança nessa perspectiva, mas é interessante ver essa movimentação, né? Empresas defensivas ligadas a commodity na maioria das carteiras recomendadas agora para o mês de outubro. É engraçado que até o conceito, né, eles são conceitos, né, contraditórios que acabam virando conceitos da mesma origem, né? É difícil dizer que uma empresa de commodity é uma empresa defensiva, né? Porque se a gente tiver commodity petróleo a $50, já era. Não tem como argumentar que a Petrobras é um bom negócio. Não, continua sendo rentável, continua, mas vai despencar as ações, né? E assim como o minério de ferro, né? São ações cíclicas, mas não pode ser considerada defensiva. Defensiva é aquela ação que, o Marco gerou 100 milhões de receita hoje, e amanhã 101, e depois de amanhã 102. É isso que é uma empresa defensiva, né? É uma empresa de transmissão de energia, é uma empresa de talvez até geração de energia, é uma empresa de um serviço público, né, constante. Vamos pegar o nosso celular aqui. Pô, a primeira coisa que você lembra é de pagar a sua conta de celular, né? Então é previsível. Lógico que a gente tem clientes entrando, clientes saindo, enfim, vários pontos, mas tem uma previsibilidade, né? Então a gente tem empresas que têm contrato de longo prazo, de 2, 3, 5, 10 anos, reajustados para a inflação. Esse tipo de empresa que é imprevisível, né? Mas no mundo que a gente está vivendo, as empresas de commodities, brasileiras, principalmente Petro e Vale, elas estão gerando muito caixa e estão gerando muito dividendo, né? Marco, eu não sei se as empresas de varejo vão dar lucro ou prejuízo. Eu tenho certeza que a Petrobras e a Vale vão gerar muito caixa. Então essa diferença aqui, momento que a gente está vivendo, né? A gente vai procurar a empresa que seja previsível dentro do contexto, dentro do momento do ciclo que a gente está vivendo. E essas duas empresas são Petro e Vale, né? E tem um outro fator também, que a gente já falou muito de Petro, mas a Vale também deve ser uma belíssima pagadora de dividendos, tá? Lembrando que ela faz esse planejamento, essa distribuição semestral, né? Então, a Vale vai se destacar como uma boa pagadora de dividendos também nesse trimestre, e sempre aquela preocupação, né? O quanto que o mercado está precificando do minério de ferro no longo prazo, na perpetuidade, né? Então, a gente teve uma melhora, mas talvez ainda não esteja incorporada nos preços, né, dos ativos, né? Mas o investidor realmente muito animado, mas é engraçado que como esse ano de 2023, né, a gente, podemos dizer assim, não sei se é uma boa notícia ou má notícia, mas a gente já está terminando o ano, mas como que foi divergente o desempenho das ações da Vale de Petrobras, né? Uhum. Muita gente durante janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, falou, Marco, mas a Vale, né? Você não tem Vale, a Vale vai desempenhar mais do que a sua carteira. Olha, se não me falha a memória, em alguns momentos a diferença de desempenho foi de cerca de 100% de diferença em alguns momentos, né? Ou seja, vamos pegar aqui, né? 80% positivo para a Petro, 20% da Vale, né? Talvez o número não seja exatamente esse, mas é uma divergência muito grande do desempenho das duas ações nesse ano de 2023. Né?
É isso então, Saravalli. Grande explicação e fica no radar, hein? Não necessariamente commodity Mas defensivo. esse é o resumo. As carteiras, de uma forma geral, o sell side, a característica de outubro foi, tem as duas, né? Tem as duas. Tem as duas. Vai que. Muito comum ter carteiras nos bancos de corretora, nessas independentes, com as duas ações. Saravalli, até amanhã então. Já estamos mais do que na reta final. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã, né? Vamos ver se a gente consegue engatar mais dias positivos aí com o fechamento da curva. Ainda acredito que é possível. Como diz o Sérgio, torcer para a matriz mandar boas notícias, né? É isso aí. Valeu, Saravalli. Abraço, obrigado mais uma vez. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigado você também que nos acompanhou aqui ao longo do nosso BMC Market. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui conosco todos os dias na nossa movimentação aqui do mercado financeiro. Você que está nos acompanhando, continue com a gente, porque daqui a pouco tem o closing chegando, Gabriel Monteiro, Maurílio Goldner chegando por aqui. Eu volto amanhã, a partir das 2 da tarde. Forte abraço. Tchau, tchau. BNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.